Ultimamente, nós tivemos muitos padres em 2021 que cometeram atentado contra sua própria vida. Padres tão perto de Deus e longe de bispos e papas. Vamos compreender melhor a situação. Às vezes, você vê um padre caminhando de batina preta pelas ruas de uma cidade, ou um padre celebrando de túnica branca atrás de um altar. Você não consegue imaginar que atrás daquelas vestes não está só a beleza de um sacerdote, a beleza de um padre, mas atrás daquelas vestes, atrás daquele sorriso, daquele olhar que ajuda, daquelas mãos que abençoam, tem mágoas, tem sentimento, tem tristeza, porque por trás de toda a vida de um padre tem uma multidão de gente que trabalha contra um padre, e essa multidão não é só as pessoas leigas, mas também trabalham para destruir o padre, para tirar a paz do padre, gente de alta, gente do mundo religioso, gente do mundo empresarial, gente que tem interesses por trás da destruição da vida de um padre. E o povo não leva em consideração isso. Às vezes o bispo não leva em consideração, o papa não leva em consideração. Bispos e papas, eles deveriam ser as pessoas mais próximas do padre, pessoas abertas a tudo do padre, mas infelizmente não é assim. A maioria das vezes os padres morrem de medo de conversar com o bispo. Quando o bispo conhece o verdadeiro padre como ele é, o padre não sabe que atitude o bispo vai tomar. Se o bispo vai mandar ele para o hospício, se o bispo vai mandar ele de volta para a casa dos seus pais, se o bispo vai internar numa casa de abrigo. O padre não sabe qual é a reação de um bispo. E o bispo muitas vezes pega o caso do padre ou uma carta que o padre escreve para ele e leva para o conselho dos presbíteros. E o conselho dos presbíteros muitas vezes não age de acordo com a vontade de Deus, agem de acordo com interesses próprios deles. Então, eles não olham a pessoa como um ser humano, eles olham como um profissional, como uma pessoa que tem que trabalhar, que tem que enfrentar os problemas, não pode ter problemas e se tem, não pode falar. Se o padre frequenta demais a casa de uma pessoa, o povo fala que o padre está tendo um caso com fulano. Se o padre não vai, o padre é ruim, o padre não visita, o padre não dá testemunho. Um padre muitas vezes, na sua dor, quando ele não é compreendido pelo povo, pelo bispo, pelo papa, e muitas vezes quando ele não consegue se explicar nem para o bispo, ele também não vai conseguir se explicar para o papa, pois a santidade do papa muitas vezes ignora o padre. Os bispos ignoram os padres, porque os padres, eles não são considerados como uma pessoa importante no reino de Deus, na terra. Aqui na terra, um padre é colaborador do bispo. O bispo, ele representa os apóstolos e o padre representa os discípulos, uma pessoa comum. O papel de um padre é obedecer e ajudar os bispos a evangelizar. Então, a palavra de um padre não tem muito peso. Ela tem peso na vida do povo, mas na vida no mundo da hierarquia, o padre sabe que muitas vezes ele é zero à esquerda, um Zé Ninguém. O que foi relatado pelo padre Geraldo foi um desprezo de todos, foi o que o fez tomar uma decisão de encontrar com Deus. Então o padre muitas vezes é o escravo dentro da igreja e o próprio povo faz do padre um escravo. Padre é chamado às vezes não para ser um sacerdote espiritual, mas para ser um construtor de impérios. O padre é avaliado pela quantia de dízimo que ele arrecada na igreja. Quanto mais ele arrecadar, mais bem visto ele é no mundo religioso. Mas em seu templo espiritual, o padre está sem ouro, porque ele constrói o mundo para o sustento, constrói coisas que o vento derruba, que a traça corrói, que a ferrugem come. Mas na sua vida espiritual às vezes falta muita coisa. O que leva o padre a tirar a própria vida é essa falta espiritual que muitas vezes a igreja não quer entender. O céu é perfeito, mas como o padre não é Deus, logo ele é imperfeito. Mas o padre, ele acredita que muitas vezes que dar um fim à sua própria vida é o caminho para a perfeição. Já que nesse mundo ele não foi perfeito para a igreja, já que nesse mundo ele é rejeitado, desvalorizado, desprezado, então o que resta é se encontrar com Deus, aquele que é amor
e que é misericórdia. Que Deus acolha os padres que partiram dessa terra procurando a felicidade e que sustente os padres que estão excluídos e abandonados.